Olá, olá, queridos alunos, queridas alunas do IFSP Presidente Epitácio. Vamos continuar com o nosso podcast Questões e agora a gente vai fazer um bloco sobre o tema paisagem. Afinal, é um tema que atravessa a questão da representação espacial, portanto, o ensino de cartografia na geografia, né? Então, um grupo formulou uma questão, com a categoria paisagem, que é um dos objetos de análise da geografia, as pessoas podem enxergar e observar de diferentes formas as paisagens. Por quê? Vamos então refletir aqui. Olha, paisagem é um dos temas mais batidos nos estudos geográficos, né? Nem por isso deixa de ter a sua grande relevância no período atual, sobretudo quando falamos em ensino de geografia. De forma geral, a paisagem é historicamente compreendida na geografia, né, como a imagem real de um dado quantum de espaço, através do qual, a partir das formas e dos movimentos dos elementos que compõem essa imagem, o geógrafo procura encontrar as relações de causa e efeito. E vai entender então a própria produção dessa imagem, essa quantidade de espaço, como uma paisagem, como uma síntese. Então, se a gente, por exemplo, considera o professor Aziz Absaber, ele sempre vai olhar na paisagem um resultado de um desenvolvimento histórico, que conjuga história natural e história humana. É daí, portanto, que, por exemplo, através dos estudos que ele empreendeu sobre as linhas de pedra, ele consegue verificar, né, por exemplo, que em dada região, que na atualidade não é uma região semiárida, né, uma região muito seca, mas que num passado, né, remoto aí de cerca de milhares ou centenas de milhares de anos, essa mesma região passou por períodos onde o clima foi um clima árido, né? De alguma forma, os processos, né, que relacionam clima com processos erosivos, né, e processos de intemperismo, que são processos que vão aí cunhar as formas do relevo, os tipos, vamos dizer, de formas, né, rochosas, essa interação superficial. Portanto, formaram-se linhas de pedra. As linhas de pedra eram, então, um indício no presente de algo que aconteceu num passado. Então, como Aziz Absaber chegou a essa teoria das linhas de pedra, né, compreendendo essa relação? Através do estudo da paisagem. Primeiro você tem que olhar, identificar os elementos, pensar sobre, né, refletir, entender as múltiplas relações, e elas vão estar sintetizadas ali na paisagem. Mas veja, não é a vista banal, aquele olhar que é superficial. Então a geografia, ela tradicionalmente trabalhou muito o olhar. Daí então uma relação muito próxima da geografia, por exemplo, com a pintura, né? E há a modalidade de pintura de paisagem. Inclusive, isso foi um instrumento utilizado muito pelos geógrafos do passado, né? Com o advento da fotografia, do cinema, do satélite, enfim, de outras tecnologias de produção de imagem, a pintura foi sendo deixada de lado como um instrumento de estudo da paisagem, né? Era assim que os viajores de 200 anos atrás, por exemplo, retratavam os novos mundos, né? O mundo colonial, o mundo colonizado pelos povos europeus, ok? Recomendo a leitura, então, de uma tese de doutorado do professor já aposentado da Unesp, de Presidente Prudente, Cláudio Benito Oliveira Ferraz. A tese chama-se Geografia e Paisagem entre o Olhar e o Pensar. Para o professor Ferraz, a paisagem ela se dá a partir do momento que se pensa através do olhar, entendeu? Então, há esse movimento do pensamento. Logo, segundo a tese dele, a paisagem já é o pensamento. Por isso, pensar a paisagem, né? Paisagem é um conceito geográfico. E é muito importante desenvolver essa ideia desde o início, né, da fase escolar dos alunos. E, de fato,
a geografia faz isso, né? Então, pequenos exercícios de reconhecimento de elementos, de objetos, de um dado espaço, compreendendo as suas formas, as suas cores, os seus volumes, as suas distribuições. Aí vai se trabalhando a classificação de paisagens, para que vá formando na cabeça ali da criança uma ideia de separação. Olha, é paisagem de um lado, é paisagem de outro. Olha, mas uma é natural, outra é humanizada, uma é urbana, a outra é rural e assim por diante. Ok, pessoal? Então eu creio que esse podcast fica por aqui e logo voltaremos com mais um respondendo outra pergunta, ok? Então, um abraço, bons estudos e até logo!